Deixa eu ver aqui se inicia, vamos ver se está aqui, avançar, ver se já está transmitindo. Não sei se já está transmitindo aqui. Deixa eu ver aqui se está transmitindo já, porque eu não sei porque aqui está. Isso, visualizar. Eu aceitei aí, Thalita. Entrar com Thalita, sim. Thalita, eu aceitei o convite, não está aparecendo para você? Boa noite, Thalita. Isso, agora apareceu. Agora deu certo, doutor. Boa noite. Tudo bem, doutora Thalita? Tudo bem, doutor? Que prazer falar com você, hein? Já Ótimo. há um bom Nossa, o tempo, hein? prazer é todo meu. Um Você está me bom ouvindo tempo, bem? hein? Sim, tô te ouvindo. Ótimo, é que estou preocupado com isso aqui, mas estou ouvindo tudo bem. Já fazia um tempinho aí que a gente não conversava, desde do último momento da revisão do livro. Para quem não sabe, né, a doutora Thalita, ela prestou consultoria na revisão do livro, pessoa altamente competente aí na questões de família, Ah, questão da Lei obrigada. Maria da Penha também, na parte civil. E hoje aí vamos trocar uma ideia, né, doutora Thalita? Um tema aí Exatamente. vamos falar um pouco sobre a Lei Maria da Penha, no contexto dessa nova lei publicada agora dia 31 de março, a Lei 14.321, que inseriu um dispositivo lá o artigo 15A na Lei de Abuso de Autoridade, e que traz algumas implicações para a gente, tanto na área criminal, que é a área que eu atuo, também para vocês, civilistas, de família, também atua na parte que não é criminal aí, né? Acho que é interessante esse tema. E obrigado por se aceitar aí, conversar, passar um pouco do seu conhecimento para nós, nesses minutos aí que vão seguir. Boa noite para quem Imagina. está entrando aí. Boa noite, pessoal. É um prazer imenso, né, esse convite, estar aqui hoje à noite conversando com o doutor, um ilustre, né, é, operador do direito criminal, né? O que o povo teme, né? Ninguém quer, ninguém quer precisar de um advogado criminal, né? Não, não. Mas admiro muito a profissão dos criminalistas e admiro muito o doutor também, agradeço muito o convite. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho da Lei Maria da Penha, né? O doutor vai entrar mais específico nessa questão da lei que foi aprovada aí, mas com relação à Lei Maria da Penha, a gente sabe que a lei tem esse nome em razão de uma farmacêutica cearense que sofreu muito, né, inclusive tentativa de feminicídio, né? Ela foi muito agredida fisicamente, verbalmente, moralmente, né, pelo ex-companheiro dela, o ex-esposo, e ela escapou da morte, né? Mas ela ficou paraplégica, infelizmente. E quando ela viu que no Brasil não existia uma defesa, num país em que a porcentagem de mortes, simplesmente por ser mulher, eram índices alarmantes, a gente contou que ela fez uma denúncia, né, em órgãos internacionais, que inclusive condenou o Brasil a aplicar leis
para a proteção da mulher, do gênero feminino, né? Ela vai completar aí agora em agosto 16 anos, essa lei, e ainda existem algumas falhas, né? Muitas mulheres ainda deixam também de buscar proteção com medo de mais violências, porque ela sabe que, mas vai ter uma polícia 24 horas, né, atrás de mim? Não, mas a lei, ela tenta proteger, né, de diversas formas, a vítima de violência física, moral, psicológica, né, patrimonial. E o interessante, doutora Thalita, é que muitas vezes as pessoas, em geral, não compreendem, inclusive muitos operadores do direito têm uma dificuldade de entender uma questão que eu sou historiador também, formado em História, tenho uma graduação nessa área, então até facilita um pouco o entendimento, mas para quem não tem um pouco desse conhecimento histórico, não compreende o processo histórico do nosso país, né, extremamente violento, não só contra a mulher, mas contra outras minorias, e que essa questão da Maria da Penha, ela foi apenas uma situação, né, num contexto onde as mulheres, em geral, sofrem um processo opressivo muito intenso, muito grande da sociedade, né, que reverbera nas diversas atuação da mulher na vida em sociedade, né? Basta a gente pensar que a mulher conseguiu ter o direito ao voto muito recentemente, né? Se a gente pensar no contexto histórico, recentemente, a mulher era tida como um objeto do homem até pouco tempo, né? Para ela poder fazer alguns atos da vida civil, ela precisaria de autorização ou uma outorga do parceiro. Então, é preciso entender que quando o legislador ele acaba sendo meio coagido por essa decisão de um órgão internacional, ele vem tentar dar um primeiro passo nesse enfrentamento, que é o enfrentamento específico contra a mulher, né? Principalmente no contexto de violência doméstica. Então é importante entender isso, que o legislador não criou isso do nada, né? Então tem uma série de mecanismos que foram criados para proteger a mulher dessa violência que, diga-se de passagem, às vezes as pessoas não percebem, mas é algo que ocorre num ambiente velado, né? Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre provas, sobre outras coisas assim, mas é importante ter esse contexto inicial para que fique registrado e as pessoas, amanhã ou depois, entender o porquê que é sempre bom retomar e entender o conteúdo da norma, né? Muita violência, né, em desfavor das mulheres dentro do país, muitas mortes em razão da pessoa ser mulher, né? Então, ela veio aplicando inicialmente às mulheres e depois, Sim. Por entendimento jurisprudencial, e que é óbvio também, as pessoas que se identificam com o gênero feminino, né? Aplicação em trans, né? Para mulheres trans e afins. E em âmbito familiar, como o doutor disse, né? A Maria da Penha não uma amiga minha, uma conhecida veio e me deu um tapa, eu vou pedir uma proteção. Não, precisa ser uma violência em âmbito familiar, né? E a vítima ser mulher ou, né, do gênero feminino, né? E é importante a gente comentar também essa questão da proteção da mulher trans, porque no início, né, como no direito a gente tem que observar as palavras, todas elas não estão ali, não são, pelo menos em tese, letra morta, né? Então, quando o legislador aí coloca lá a proteção da mulher, é no sentido biológico. No primeiro momento, é a mulher que nasce biologicamente mulher, com a vagina. Vamos ser bem objetivos nesse sentido. Só que tem essa questão social da mulher trans, que isso não foi. É bom que fique registrada essa informação, né? Porque às vezes as pessoas pensam que isso acontece de um dia para o outro. Não. O advogado, a pessoa que está ali na luta do dia a dia, que começa a questionar essas questões. Mas e a pessoa que ela tem
essa orientação, essa que não é biológica, mas ela se vê como mulher, ela se identifica socialmente como mulher, em sociedade ela age como mulher, a lei vai proteger ela, não vai? E isso gerou uma discussão até chegar ao ponto dos tribunais entender que, sim, essa pessoa também, ela também está submetida a essa proteção da Lei Maria da Penha, né? É isso, né, doutora? Essa interpretação ela vai muito em voga em lembrar a situação da união estável entre homem e mulher, né? Sendo que, na verdade, Sim. hoje existe a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Antigamente, só se admitia na vara da família o reconhecimento de união estável entre o homem do sexo masculino, do gênero ali, né? E a mulher na forma biológica. E as pessoas do mesmo sexo tinham que se utilizar da vara cível para um reconhecimento de uma situação de sociedade societária. E hoje já não, essa seara já foi trazida também para a questão da vara da família, porque existia na letra da lei homem e mulher. E a questão da Maria da Penha, lá está escrito mulher, mas hoje a gente pode também esclarecer, né, a questão de que as trans também podem ser, sim, né, utilizados em favor delas a Lei Maria da Penha, com vários julgados, inclusive recentemente a sexta turma do STJ fez um julgado bem interessante, né, exarou e proferiu um julgado, um acórdão bem interessante, em que um pai, né, batia muito na filha trans, ele não aceitava a condição dela e ela foi amparada pelo Ministério Público em São Paulo, e o Ministério Público levou, né, ao tribunal, até o STJ, essa questão. Por ela ser trans, ela também teria direito às medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Eu acho que seria interessante a gente falar, seja para o público, às vezes um estudante que possa eventualmente ver esse vídeo depois, porque essa questão quais são algumas proteções, a gente poderia comentar um pouco sobre isso, essas medidas que hoje já tem entendimento que o próprio delegado ele pode deferir, né? Isso teve uma decisão recente, onde situações de comarca pequena, onde não tem um juízo ali naquele momento onde a vítima vai até a delegacia, o próprio autoridade policial, o delegado, ele pode deferir, né, essa medida, que depois, é claro, vai ser validada, tamanha a importância dessa medida. Poderia comentar um pouco sobre essas medidas, Thalita? Alguma das medidas, né, o afastamento do agressor, né, do lar, né, tem as medidas lá, o pessoal não pode ficar próximo 300 metros, né, que é mais popularmente conhecida a medida de afastamento, né, do lar. Antigamente era a separação de corpos que a gente poderia distribuir na vara da família, né, então, mas era um procedimento muito mais moroso, né, um procedimento moroso, e já a Lei Maria da Penha é do âmbito criminal e traz uma celeridade com relação ao afastamento desse agressor, né? Em alguns casos não está descrito no rol ali, mas quando se envolve até a questão familiar, o agressor, por sair de plano, ele já pode até ter de pagar um aluguel, às vezes, para a mulher, né? Pode-se utilizar esse afastamento para pagar o aluguel da mulher, porque ele saiu e aí ela ficou desprovida, né? Pode-se utilizar esse afastamento para pedir para que ele continue pagando o aluguel para ela. Mas, enfim, outras medidas, né? Não chegar além de não chegar perto, não poder ligar o WhatsApp e família também, não é só contra a vítima, né? Mas os familiares próximos da vítima, né? E como é que ficam os filhos? O pai tem uma medida protetiva em desfavor da mãe. E se ela pedir também a medida protetiva para os filhos, pode ser estendido. Porque se os filhos estavam em situação de risco, né, vendo o pai
bater, agredir fisicamente, psicologicamente, moralmente, patrimonialmente essa mãe, a depender do caso, é possível sim solicitar e o juiz vai conceder não só a medida de afastamento do agressor da mãe, mas sim também das crianças. É estendido isso para as crianças. Na maioria dos casos, não. O pai continua tendo o direito de visitas para as crianças, mas em alguns casos também se estendem. O doutor pode também falar de outras medidas. Não, eu acho que é interessante essa questão dessas medidas iniciais, porque às vezes o cliente, esses dias mesmo, um cliente me ligou, o doutor, aconteceu isso, recebi aqui que eu não posso, não vou poder passar mais perto da casa dela, que eu não posso ligar para ela. Isso aqui é porque ele achou que já estava na esfera, que já tinha alguma questão criminal, mas ainda era apenas essa medida que tinha sido deferida. Ele tinha recebido uma intimação para poder ele se manifestar, né? Por quê? Como essa medida ela é deferida de plano, ou seja, não é ouvida a outra parte. O delegado nas cidades do interior e o juiz, onde há um juiz, ele vai deferir esse pedido ali da vítima de plano, ou seja, vai ouvir a vítima, se ele entender que tem uma certa coerência no que está sendo dito, já vai ser deferido. E aí a parte contrária, a parte que está sofrendo a acusação, o juiz vai intimar ela para ela poder se manifestar sobre aquilo. Se ela concorda, se aquilo é verdadeiro. Muitas vezes acaba até entrando no mérito, discutindo questões, mas vai ter uma oportunidade depois dessa pessoa se manifestar. Se a pessoa concordar, ela vai cumprir aquelas medidas e pode ser que, conforme o tipo de crime, se desenrole essa questão também criminal, se for crimes que a ação seja incondicionada, ou seja, que o Ministério Público vai atuar diferente da vítima querer ou não. Que eu entendo que isso também foi um avanço muito significativo. Porque antes o que acontecia? A mulher, ela sofria uma agressão, aí ela ia na delegacia, noticiava para o delegado aquela violência, aquele crime, aí ela retornava para casa, aí o agressor ameaçava ela, falando, você tem que ir lá, popularmente, tirar a queixa, ou seja, dizer não, não era bem assim, e aí o delegado ele acabava retirando, e aquilo se encerrava por ali. E a mulher voltava no que hoje a gente chama de ciclo da violência, né? Que é a pessoa sofre violência, tenta sair, depois volta de novo e fica nessa bola de neve. Uma Então, depen... é importante. Uma dependência, né? Exatamente. Uma Ô, Thalita, dependência emocional que muitas pessoas ainda dizem popularmente, não, ela gosta de apanhar, por isso que ela está isso, nessa situação. eu queria fazer essa pergunta, que é uma área que é mais da sua área, se tu vai saber falar um pouco melhor sobre isso. É justamente sobre isso. Porque as pessoas não entendem muitas vezes o porquê que a pessoa, ela, mesmo sofrendo uma violência, ela continua vivendo ou se submetendo àquilo. Eu acho que isso seria legal falar um pouco. Você também tem contato com pessoas que sofrem com isso, às vezes acaba relatando isso lá nas questões de família, né? Acabam falando. Poderia falar um pouco sobre isso. Exatamente. Muitas mulheres, muita gente acredita que não existe o estupro marital, né? Que é quando, por exemplo, Verdade. um fato aqui hipotético, tá? Fulano, né, bebe lá fora, entra em casa, começa a quebrar tudo e ainda obriga a mulher a ter relações sexuais com ele. A mulher acaba aceitando e ficando quieta porque tem filhos no quarto do lado e acaba aceitando uma relação sexual sem consentimento, mesmo que sendo esposa. Não é porque a mulher é Uhum. esposa, ela tem que aceitar a relação sexual a todo momento. Então, muitas mulheres passam essa situação, aguentam tudo isso, muitas vezes pelos filhos, porque querem que os filhos cresçam, que eles não presenciem essa situação, porque ocorre dele não ser violento, de bater na mulher, mas ocorre essa situação nas quatro paredes, né? E o que que acontece? A mulher tem uma dependência ainda, mesmo que hoje o mercado de trabalho está mais
receptivo para as mulheres, né? Mas ainda tem aquelas perguntinhas na entrevista de emprego, mas você tem filhos? Filho, Você casou qual que é agora? a idade? É. Você tem pretensão de ter filhos? Mas e quem vai ficar com seu filho quando o seu filho ficar doente? Essas perguntas não são feitas para o O homem. pretendente da vaga homem, né? Mas para a mulher. Não. Mas abriu-se um campo. Nós temos um campo aí aberto, estamos caminhando nessa situação, mas muitas mulheres, por essa cultura patriarcal que nós temos, ela ainda não trabalha e eu trabalho, na verdade ela trabalha, né, dentro do lar, cuidando da roupa, das crianças, da educação das crianças, da casa, da organização da casa, da manutenção da casa, né, em pagar as contas. Tudo isso também é um trabalho que possibilita que o homem deslanche na carreira, enquanto ela abre mão dessa situação, né? E aí ela se torna dependente dele financeiramente e pelos filhos, pela questão da vergonha ainda existe, né? Antigamente a mulher não divorciava. Eu vou ser uma mulher desquitada, né? Aquela situação toda dos nossos pais, dos nossos avós, mas hoje ainda tem essa questão, eu vou ser Ixi, uma muito, mulher muito, muito. divorciada. Então, assim, tem todo um contexto de vergonha, né? Se o homem traiu a mulher e bateu na mulher, é porque não tem Ela é culpada. Exatamente, ela é culpada porque ele não tem Alguma, casa. algum, alguma coisa ela fez, ou ela não está Exa fazendo alguma coisa para agradar. Ainda a gente exatamente. escuta isso. Ela Exatamente. que ela não sabe cozinhar, doutor. Aquilo é um traste, aquilo que não sabe cozinhar. A gente escuta esse tipo de coisa. Eu cheguei em casa, minha Exatamente. comida não estava pronta, doutor. Eu tive que dar um sapeco nela. E tudo isso é entre aspas, tá, gente? As Nada coisas que, justifica, né? nada Mas justifica na, uma violência, né? Uma tentativa de feminicídio, né? Nada justifica. Lembrando também que feminicídio é em razão do crime ser também voltado à questão pelo de menosprezo. gênero. A Menosprezo. questão Exatamente, a mulher, a gênero feminino. Então, o que as mulheres falam, por que que elas acabam aguentando esse ciclo de violência? Muitas vezes elas não sabem que a permanência nesse relacionamento tóxico, elas não sabem que é realmente a dependência psicológica. A maioria, elas relatam filhos, primeiro os meus filhos, depois a dependência financeira, a questão financeira, e por último vem, eu não consigo porque ele é bom pai, aí sempre tem aquelas questões que... E o nosso cérebro, ele funciona da seguinte forma: quando existe uma situação linear de coisas boas e ruins com alguém, a gente tende a majorar aquilo que foi bom. Por isso que a gente Verdade. não consegue se desligar de um relacionamento tóxico com facilidade. Aquele luto do rompimento é muito difícil, porque você pensa, ele me bateu, mas daquela vez ele me deu flores, ele me deu um carro, ele me deu filhos maravilhosos. Aí essas coisas acabam sendo maiores e a violência em si se torna pequena. Tem um caso famoso de uma influencer que foi traída quantas vezes dentro de casa, ele preferia Sim. jogar o videogame e ela acabou com ele na rede social, né? Narrou todo o relacionamento tóxico, a violência moral e psicológica que ela passou naquele relacionamento, e mesmo assim ela voltou Ela com ele. persistiu. Ela persistiu. Persistiu e voltou. É uma dependência psicológica, mas a pessoa, muitas vezes ela percebe, sim, todas essas questões de violência, mas por algum motivo e não é por gostar, porque ninguém gosta de nenhum tipo de lesão. Quando a gente Não. nasce, a gente aprende que o amor da família, o amor do
pai é importante. Muitas vezes nós temos a ausência da figura paterna, até mesmo a ausência da figura materna biológica e paterna biológica, mas somos criados por avós e temos essas referências, mas falta alguma coisa. E por causa dessa falta, a gente não consegue ressignificar, né, essa criança nossa e crescemos tentando remediar e acabamos aceitando violência nos relacionamentos tóxicos. E tem uma questão que é interessante, eu não sei o conceito correto, não, mas a base é o seguinte, que na nossa cultura, não só na nossa, mas a mulher ela tem uma, eu não sei qual que é o termo correto, mas que ela se sente como se ela pudesse resgatar aquele sujeito que está agindo de uma forma violenta. Aquela sensação assim, não, eu vou conseguir mudar o comportamento dele. Eu sou capaz. Eu sei que se eu tentar de novo, ele vai mudar. Não, o cara não vai mudar. É muito raro, não é para não dizer que nunca vai mudar, é muito raro, porque geralmente a pessoa, quando ela tem essa tendência, vamos dizer bem, mas dificilmente ela vai mudar, porque isso é algo muito enraizado, está muito internalizado na nossa formação, né? Enquanto homens, infelizmente, na nossa cultura. Aquela ideia do que o homem não lava a louça, do que o homem não, né, não ajuda nos afazeres domésticos, isso é coisa de mariquinha, aquela coisa que desde criança a gente vai sendo internalizado, né? E o doutor Que falou cuidar... ajuda. O doutor falou ajuda. Essa palavra eu falo assim: o homem não ajuda, ele tem que fazer a Ah, parte sim, dele, né? Não só claro, ajuda. sim, isso é verdade, porque assim, como você falou, tem uma questão que é até um crime, essa questão da violência financeira contra a mulher, né? Que a mulher ela também trabalha igual o homem, ela sai de casa cedo, fica o dia inteiro fora, pega a condução, quem mora em grandes centros, igual aqui em Curitiba, às vezes 1 hora, 1 hora e meia para ir para o trabalho, 1 hora e meia para voltar. Chega em casa, tem todos os afazeres, e que percebe? Que na maioria das vezes, toda essa carga de trabalho que você comentou, além dos cuidados da casa, filho, escola, outras questões de pagamento de conta, resolver problemas, acaba ficando sobre a mulher. Além de questão financeira, como você bem mencionou, isso aí, esse dia eu tive até uma discussão sobre isso com quase cliente, sobre essa questão, que a mulher, muitas vezes, ela tem até um bom salário, só que todo aquilo vai para a manutenção da casa, inclusive, às vezes, até para comprar roupa para o marido, para todo mundo, e não sobra nada para ela poder fazer um investimento, guardar uma poupança. E aí, quando chega numa situação lá na frente, que ela, às vezes, ela quer colocar um fim, entra essa questão financeira. Ela não tem nem sequer uma reservinha de dinheiro, não tem um nada para poder se garantir um tempo, se reorganizar. Então, inclusive, isso tem essa previsão, né, essa questão violenta. Mas uma coisa para a gente caminhar para a segunda parte aqui, é uma questão que as pessoas perguntam muito. Às vezes a pessoa chega para conversar comigo, e com você também deve ser assim, e a pessoa ela começa a narrar muitas situações, seja nas questões cíveis ou na questão criminal, mas as pessoas muitas vezes não têm a questão de prova ou indícios probatórios, melhor dizendo, para poder sustentar aquele argumento dela aí. O que você daria aí nessa questão da parte civil? O que você diria para uma pessoa que ela está passando por essa situação e ela quer preparar para tentar, de alguma forma, demonstrar essas diversas formas de violência que está passando? Como que poderia fazer isso na esfera Bom, civil? na questão de orientação, inclusive, olha, eu estou sofrendo esse tipo de situação. Hoje em dia, todo mundo se utiliza de WhatsApp. Então, é uma ferramenta onde você pode, a pessoa, né, ela pode estar angariando provas. E a partir do momento em que ela tem aquelas provas de conversas de WhatsApp, ela precisa se direcionar até um cartório e registrar essas conversas em ata notarial para que elas possam ter validade juridicamente.
né? Porque senão elas podem ser até contestadas, porque hoje também existem aplicativos de simulação de conversas. Sim, Então, se tem. você leva seu aplicativo até o cartório, o cartorário ele tem fé pública, certo? E essa fé pública vai fazer com que aquelas mensagens, e até um bug no celular, que hoje muitas vezes acontece, ai, perdi tudo, né? Todos os meus aplicativos, as conversas no WhatsApp. Então, faça a ata notarial das conversas, né? Por exemplo, toda compra, quem que paga o cartão? Sempre os dois trabalham, mas o cartão da casa, o cartão da Unimed, né? Um exemplo de plano de Sim. saúde, estou até citando aqui, ninguém está me pagando para fazer propaganda de plano de saúde, Não, gente. mas se Tá se aí. quiser financiar as próximas lives, pode financiar, não tem problema não. Exato, tudo é pago no cartão dela. Inclusive, é uma prova de que, olha, ele está pegando todo o dinheiro dele e mandando para algum lugar, mas por que que todas as contas do lar estão sendo pagas por ela? Então, os comprovantes disso, né? Porque se casa, existe a presunção de partilha, cada um na sua proporção, mas Sim. partilhável. Em muitos casos, a mulher ganha 20 mil, o homem ganha 2, ou vice-versa. A regra é o homem ganhar os 20 mil e a mulher 2, né? Mas Infelizmente. infelizmente, né? E às vezes até no mesmo cargo, homens e mulheres acabam recebendo de forma diversa. Mas, assim, proporcionalmente, as despesas da casa têm que ser pagas de forma proporcional por ambos, né? Sim. Então, mas se só está sendo ela, outra violência patrimonial, eu tenho meu celular, ele veio, pegou meu celular da mão e tirou, e jogou e quebrou. Então, tira a foto do aparelho que isso aconteceu. Quando for levar, pega a nota fiscal, foi levar para arrumar a tela, para arrumar o aparelho, pega toda a nota fiscal de que isso aconteceu e faça o boletim de ocorrência, né? Então, tudo tem que ser feito, boletim de ocorrência. Por exemplo, olha, eu consegui uma protetiva de afastamento, ele não pode entrar em contato comigo, 300 metros de distância, mas ele não pode entrar em contato pelo WhatsApp, ele não pode entrar em contato por nenhum meio de contato, nem telefone, nem nada, nem para as pessoas ao redor, né? Para os parentes. Então, ir até o cartório, fazer ata notarial, mensagens em Facebook, Instagram, né? Essas mensagens públicas, elas podem ser apagadas, principalmente a importância da ata notarial, né? Se fazer isso, para se levar tanto para a seara criminal, quanto para a seara cível, né? A questão de humilhação e tudo mais. Alguns Danos morais, casos, tudo isso, né? exatamente, alguns casos de violência psicológica, moral, elas não acontecem na frente da família, ela acontece dentro das quatro paredes, né? E aí a mulher precisa tentar provar e quando não consegue, ainda bem que a palavra da vítima, ela tem um peso muito importante quando o relato é bem robusto, quando Uhum. ela sabe exatamente de datas, horários, como acontece, porque a violência ela não acontece uma vez só. A Lógico. violência ela vai acontecer várias vezes, né? Então ela precisa ter, primeiro, se conscientizar de que ela está passando por uma violência, porque muitas mulheres elas só acreditam que está passando por uma violência quando ela se vê sangrando realmente, né? Uhum. Quando ela se vê indo para o hospital. E não é só isso, a violência não é só isso, né? Então, civilmente, assim, e criminalmente, provas de rede social. E também nós temos outros tipos de prova. Olha, ele me levou em tal lugar. Hoje em dia, celular tem rastreamento, né? Então, Sim. Os aplicativos, você pode pedir para o judiciário abrir essa proteção personalíssima, né? Nossa, e não tem a proteção tributária, sigilo bancário, também tem dados. Se você fizer uma pesquisa hoje, uma geladeira
no Google, quando você entrar no Instagram, só vão te oferecer geladeira. A hora que você entrar, eles estão te perseguindo a todo lugar e você não percebe. Então, às vezes, num processo, você pode também pedir a quebra de sigilo, né? Da questão da informática, né? Da internet, para saber, olha, ele me levou em tal lugar e fez isso comigo. Você não tem como, mas você estava com o celular muitas vezes e quebrar o sigilo dele, se ele fez alguma ligação nesse local, é possível também pedir a quebra desse sigilo. Então, existem muitas possibilidades, mas primeiro a mulher precisa se conscientizar de que ela está sofrendo essa violência. E hoje a terapia, né? Muita gente fala que psicólogo é só para doido, né? Na nossa sociedade existe isso. É verdade. A terapia faz com que muitas mulheres observem, porque não é a mãe falando, não é a irmã falando, não é a amiga falando, Sim. que ela abre o olho para essa situação. Uma questão importante, que daí a gente entra já para caminhar para essa questão do artigo 15A da Lei de Abuso de Autoridade, que você falou muito bem. No processo de violência doméstica, a palavra da vítima ela tem um peso, é um sobrepeso, ela tem um valor maior do que em outros tipos de processo, de outros procedimentos judiciais. Justamente por aquilo que a gente já falou, que geralmente a violência ela ocorre dentro de quatro paredes, onde não há, em regra, testemunhas que possam vir a confirmar aquilo. Mas é importante, como a doutora Thalita mencionou, que o que é um entendimento já pacificado nos tribunais superiores, e aqui no Tribunal do Paraná também, que esta prova, isso aí é muito importante, que a doutora Thalita explicou bem, ela precisa ter, ela está corroborada, ela está apoiada em outros elementos, para que ela não fique só a palavra. Por quê? Você provar uma violência, às vezes, que ela não é uma violência física, que cause uma lesão corporal, é bem complicado. Essa questão financeira também, você dizer que teve um prejuízo, por si só, não vai garantir que a pessoa seja condenada. Então, assim, qual que é a maior dificuldade, por exemplo, na defesa criminal? É justamente isso, porque na maioria das vezes a mulher ela acaba comentando com uma melhor amiga que ela sofreu uma violência, ela comenta com um parente, às vezes tem filho que eventualmente presencia, e ela narra isso. E aí o Ministério Público ele vai falar, tem lá, chama a pessoa, ela já te falou que agredia, que ela sofreu agressão, e tal, só assim, pronto, ferrou. Ixi, aí a defesa, na parte criminal, tipo assim, você fica extremamente com dificuldade de promover uma defesa no sentido de desmontar aquela acusação, né? Você desmontar, porque além da palavra dela, que já tem um peso muito grande, veio outra pessoa e confirmou. Ou ela junta, como você falou, documentos que demonstram que houve outras formas de agressão. E aí a condenação praticamente é certa, a gente vai brigar só pela pena, para que a pena seja a mais justa possível, né, em cada caso. Mas uma questão sobre sobre esse ponto da lei, essa lei 14.321, publicada em 31 de março de 2022, ela inseriu o artigo 15A, o título é Violência Institucional. Ele fala que submeter a vítima de infração penal ou testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a leve a reviver sem estrita necessidade, situação de violência. Isso, perfeito. O que está acontecendo, Thalita? Que era um motivo. Como que a gente promove uma defesa? Porque a vítima ela vai lá numa delegacia, ela presta o depoimento dele, aquilo hoje em dia fica registrado em vídeo, só que depois, pelo menos em tese, a regra isso vai ter que ser repetido lá na frente do juiz. Exatamente. Onde o advogado vai ter oportunidade de fazer perguntas para esclarecer melhor aquela situação, o Ministério Público e o juiz. O que acontece nesse artigo 15A? Uma primeira impressão, eu até gravei um vídeo e postei aqui no Instagram sobre isso, que isso vai dificultar ainda mais a questão da defesa,
da pessoa que está trabalhando na questão da defesa, né, da pessoa que está sendo acusada. Por quê? O Ministério Público, eu já comecei a fazer algumas consultas aqui, em alguns procedimentos, ele já começou a pedir, falar assim, não, olha, a vítima está sofrendo, ela já sofreu, não há necessidade de ser ouvida novamente. Por quê? Ela vai reviver toda aquela situação de violência. E aí é uma questão complicada, porque o procedimento que é feito lá na delegacia, lá foi só o delegado que ele perguntou o que ele quis para poder entender se havia indício suficiente da materialidade do crime ou da autoria. Então ele fez as perguntas para poder identificar isso. Ah, realmente eu acho que aquele cara fez isso. Aí ele faz o relatório e manda para o Ministério Público. Agora, como que fica essa questão? A gente vai se defender como? Porque eu manifestei lá naquele vídeo sobre essa situação que eu entendo que esse procedimento na frente do juiz, vamos usar esse termo assim para que as pessoas entendam, ele é necessário. Porque a pessoa que está sendo acusada, ela tem o direito constitucional de se defender. E como ela vai se defender se a pessoa, por exemplo, ela está acusando o outro de algo que ocorreu lá que não tem testemunha, só que às vezes você percebe no depoimento dela lá em sede policial que tem alguns furos, que tem inconsistência, que se você fizer algumas perguntas, muitas vezes, que infelizmente também acontece, é o quê? A mulher, por alguma raiva, por traição do marido, por qualquer outra coisa, né, por alguma discussão, sei lá, por diversos motivos, ela pode também querer prejudicar aquela pessoa. De fato, isso, infelizmente, também acontece. E tendo em vista que a palavra dela tem um peso maior, isso é uma problemática. As pessoas precisam entender essa questão que o advogado, o criminalista, né, ele não quer a impunidade de ninguém. Mas ele também busca observar se de verdade a pessoa praticou ou não aquele ato. Porque não é justo que uma pessoa que não cometeu um crime, ela vá pagar um crime, ser presa, multa e várias outras consequências da vida da pessoa. E também então, tem a questão do direito à revisão judicial das provas, com base no princípio, né, que envolve toda a questão das provas. Então, tudo aquilo que é feito naquele momento inquisitório do inquérito, que é para reunir provas da materialidade, da autoria, ele tem que ser revisado judicialmente. O direito à revisão judicial de provas é um princípio da seara penal, né? Então, eu acho que tolheu, esse artigo veio meio que... Mas eu entendo que não seja exatamente isso que a lei veio trazer. No sentido de... o que acontece? Em muitas delegacias, a mulher ainda é recebida quando vai fazer esse tipo de notícia com muita discriminação. Certo menosprezo. Exatamente. Um certo menosprezo. Inclusive, é uma briguinha de casal. Inclusive, é uma briga em de delegacias casal. da mulher, né? Então, assim, para que não aconteça violência ali dentro do momento, outra violência contra a vítima ali dentro desse momento inquisitório. Mas eu acredito que o princípio da revisão judicial das provas ainda assim vai continuar na seara judicial, que já não é mais inquisitório, né? E sim contraditório. Então, como é que vai haver uma condenação se ela não quis se submeter a um exame de corpo de delito porque ela estava fragilizada, né? Sendo que a condenação, num caso de lesão corporal, precisa necessariamente o exame de corpo de delito. Para comprovar essa materialidade, né? Exatamente. Só para não perder o gancho aí, é importante que essa lei aqui, ela foi elaborada, pensada e tramitou logo após aquele incidente da Mariana Ferrer, alguma coisa assim. Que é importante ali, que embora aquele vídeo que foi divulgado,
ele estava meio que fora de um contexto, é tanto que aquele ato ali depois teve várias repercussões, mas basicamente é tentar evitar aquilo que se tentou demonstrar ali, O uma certa constrangimento. violência, um constrangimento, tratar de assuntos que não dizem respeito ao fato. Por quê? O advogado criminalista, para quem não entende, o Ministério Público vai lá e diz que o sujeito praticou tal coisa em tal situação. O advogado vai olhar e vai ver se aquilo realmente aconteceu daquele jeito. Se ele entender que não foi daquele jeito, vai juntar as provas, demonstrar, olha, juiz, não foi desse jeito, olha aqui, prova, tal, 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 tal. E o juiz, ele entender pelos argumentos da defesa, pelas provas, opa, realmente não foi daquele jeito. Então, assim, esse contexto da lei, ela visa coibir isso, que às vezes acontece. Um exemplo muito, muito claro, essa questão do quando situações de estupro. Puxa vida, você falar se a mulher ela perguntar se ela era prostituta, isso não vai influir no curso do processo. Não vai mudar o fato de, eventualmente, ela ter sido abusada, ter sido estuprada. Você querer saber, né, se ela era prostituta ou não, isso não muda o fato. Em regra, pelo menos em regra, não vai mudar. Uma mulher que não é prostituta, mas ela é uma mulher que sai com 5, 6, 10 homens por semana, o fato de ela sair com 5, 6, 10 homens por semana não vai alterar o fato de, eventualmente, ela ter sido estuprada. Então, eu penso assim, que essa lei ela veio para tentar coibir esse tipo de abuso. Que o juiz praticava e pratica, que o Ministério Público praticava e ainda pratica, que muitos advogados praticavam e ainda praticam. Então, ela vem tentar proteger a vítima de um crime, a gente está falando aqui apenas da vítima, mas também pode ser testemunha, desse tipo de violência. Da pessoa não ser aviltada no seu direito, que não tenha seu direito violado. Ela já é uma vítima de uma situação, às vezes, de extrema violência, e você está tentando desconstruir. Né? Então, mas, infelizmente, Aleta, aqui, desses dias para cá, já vi várias situações que o Ministério Público, quando é conveniente, ele já está pedindo esse tipo, não precisa ouvir ela já vai sofrer tudo de novo. Por quê? Porque daí é muito mais fácil, entre aspas, provar que o cara cometeu o crime e só com aquelas declarações que foram colhidas, quando só está falando coisa ruim, e não tem outras coisas para ser analisado. Vamos supor estupro de vulnerável, certo? A criança, muitas vezes, ela O que é estupro de mente. vulnerável? O que é estupro de vulnerável? Fala aí para o pessoal, que O não fica meio estupro que de levado. vulnerável é o estupro que nós normalmente conhecemos, aquele ato libidinoso, invasivo, não permissivo. Não permitido pela pessoa. Então, até o momento, por exemplo, estou com alguém beijando e me amassando, até isso é permitido. Depois de um determinado momento, se eu disser não, aí já começa a ser estupro. Quando eu falo em vulnerável, é a pessoa em estado peculiar de desenvolvimento, criança ou adolescente até 14 anos. E a permissão ou não dessa pessoa indifere para a questão do fato típico do crime. Então, uma criança de 0 a 14 anos que tem relações sexuais com outra pessoa, Em independentemente regra, do consentimento, vai se lascar. vai se lascar, exatamente. E aí o que Doutor, que mas ela é grandona, ela é maior do que eu, ela tem um corpo de mulher, exatamente, né? a família permitiu. Tem discussões É, sobre isso, mas a regra, vamos ficar na regra. independente se ela também é uma prostituta de 14 anos. Sim. É uma questão bem evidente aí. Então, o que acontece? Com essa lei, até o Ministério Público ele pode dizer assim: olha, ela passou lá pela escuta especializada na delegacia e agora não precisa revisar a prova no âmbito judicial para que não haja essa, esse voltar ao passado, né? Para que Uhum. ela não tenha de relatar isso de forma judicial, vai ferir princípios,
né, princípios. Cerceamento de defesa na esfera criminal. Exatamente. É isso que eu penso que a pessoa que está atuando, ela, na esfera criminal, ela tem que buscar desenvolver as teses nesse sentido, porque o cerceamento de defesa ele está lá na Constituição, ou seja, na norma máxima, na lei máxima, que todas as demais leis têm que estar adequadas à Constituição, e eu penso que a base da defesa é nesse sentido, você buscar demonstrar mostrar por que não ouvir aquela vítima, aquela testemunha lá, qual o prejuízo que aquilo vai gerar para a defesa. Porque se você também só falar, não, porque é cerceamento de defesa e não demonstrar um prejuízo, você vai rodar também, vai perder, e daqui a pouco a gente vai ver isso, daqui a um tempo, quando começar a ter mais decisões, a gente pode até fazer uma outra live para poder ver se o que a gente está pensando aqui vai se prosperar ou não, mas é basicamente isso. E assim, é importante também, fazendo a vez aqui do outro lado, né, da acusação, que a pessoa que esteja eventualmente no lado da vítima, que ela também busque constituir provas no sentido de mostrar a vulnerabilidade daquela pessoa. Se de fato a pessoa está com o psicológico abalado, com a questão da violência, essa pessoa tem que ser submetida a um exame de um profissional, e aí a pessoa pode, de modo que eu entendo mais justo, juntar isso. Olha aqui, ó, um profissional disse que ela não está adequada. Então, se você está acusando, você vai ter que já se antecipar a isso. Ou não, reviver isso não pode, né? Olha, a pessoa já está mal se passar por isso, mas não basta só dizer. Não basta só verbalizar. Está acabando o nosso tempo, passou voando, Passou mas voando. foi muito bom essa conversa aí. Eu acho que deu para a gente pensar um pouquinho sobre esses temas que são tão sensíveis, né, para a nossa sociedade, agora essa nova lei. Eu acho que as pessoas depois, quem for ver esse vídeo posteriormente, vai poder aproveitar um bocado aí. E Só já fazendo um vai abrindo também. acréscimo. Só fazendo um acréscimo, doutor. Se o Ministério Público vier com essa alegação da vulnerabilidade, da fragilidade, então, no âmbito ali judicial, na frente do promotor, do juiz, da defesa, pode ser feito, então, por meio de uma assistência de um psiquiatra ou até mesmo um psicólogo fazer as perguntas, assim como acontece na área da família, quando é criança envolvida, não é o juiz que pergunta e nem o Ministério Público. Essas perguntas são feitas para, são em outras, a criança está em outra Depoimento sala, especial, né? a criança está em outra sala, especial. O juiz, o Ministério Público e a defesa, os envolvidos perguntam para o psicólogo, e o psicólogo, da forma como ele entende aquela pergunta, vai fazer a pergunta de forma menos gravosa para essa pessoa que está em estado vulnerável. Então, no criminal, a partir dessa lei aí aprovada em 31 de março, também pode ser também direcionado nesse sentido. Eu, inclusive, num processo que eu estou atuando, eu fiz esse pedido de forma subsidiária. Olha, eu quero ouvir ela, eu preciso ouvir ela. Se não for do método tradicional ali, fazendo a inquirição direta, ao menos, se esse não for o caso, é cerceamento de defesa, vamos fazer por meio do depoimento especial lá, porque é preciso ouvir. Mas basicamente é isso, vai fechar o nosso tempo aqui de live. Eu ainda não sei, faz tempo que eu não faço live, mas eu acho que o tempo era de 1 hora, né? E agradecer quem passou por aqui, pela live, foram passando as pessoas, entra e sai, mas é normal. O importante é que isso fica registrado aí, a gente pode deixar aí salvo para quem quiser ver. E obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, doutora Thalita. Eu que agradeço. Logo nós vamos fazer uma live, se Deus quiser, agora no segundo semestre, para lançar aquele livro que ele está engavetado. E aí a gente vamos fazer uma live sobre aquele livro, falar um pouquinho, né, do manual jurídico do professor, para a gente divulgar também, que é uma outra área de extrema necessidade de atenção pela parte jurídica, que são os nossos queridos professores que acabam sendo tão aviltados no exercício profissional. Ainda mais agora, obrigado, depois da pandemia. Nem fala, até com essa cabeça. Obrigado, Thalita. Fica com Deus e obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Vamos ver se eu Até consigo. Vamos ver se eu
Vamos ver se eu consigo fechar essa live agora, porque mudou tudo aqui o perfil. Obrigado, tchau, Tchau, tchau. doutor. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.